Todo mundo já ouviu falar sobre os FIAGROS e está se tornando uma febre sobre investidores ali que querem se movimentar ali de vários segmentos ali de renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, querem aproveitar esse novo segmento do mercado que são FIAGROS. E um dos mais diversificados fundos que nós temos no FIAGRO é o Rura 11. Então hoje nós, no Giro do Agro, estaremos falando sobre o Rura 11. Ele realmente é o mais diversificado e, quiçá, talvez o melhor fundo do agronegócio ali da nossa Bolsa Brasileira. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Fonseca, sou assessor de investimentos e comigo aqui está o Diego Felipe, o qual é especialista do agronegócio da área de cafés, e nós estamos falando sobre Rura 11, investimento do FIAGRO, aqui no nosso movimento especial do Giro do Agro. Fala Diego, tudo bem? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Giro do Agro. Hoje a gente continuando aí com essa série falando sobre os FIAGROS, né? Os nossos fundos de investimento nas cadeias do agronegócio. Uma série que a gente já vem falando aí da importância, falamos sobre o XPCA 11, né? Já tem um vídeo aí nos nossos canais, se você quiser conhecer sobre ele, é só buscar aí nos nossos canais. E hoje a gente vai falar aqui sobre o Rura 11, que é um FIAGRO administrado pela Itaú. Então vamos saber aí se realmente é o fundo mais diversificado, o FIAGRO mais diversificado, como o pessoal costuma falar, né? Exatamente. Então, pessoal, a gente vai estar apresentando para vocês ali uma carta mensal já da Itaú Asset, recente de maio de 2023. Vamos estar mostrando os detalhes do Rura 11 e detalhes muito importantes para que você, se você estiver pensando em qual FIAGRO escolher, isso aí que você já tem o nosso vídeo, como o Diego já falou, nos nossos canais. O link vai estar abaixo na descrição, tanto no meu canal quanto no canal do Diego. E vamos estar direto aqui para a carta mensal da Itaú falando sobre ele. Então, pessoal, aqui a carta mensal do Rura 11, vai estar o link também na descrição para vocês pegarem já direto do site da Itaú Asset do Rura 11. Então, vamos estar falando aqui, né, que é um FIAGRO onde ele tem hoje, ele quer integrar para os seus cotistas ali CDI mais 3 até CDI mais 3,5% ao ano, através de um portfólio diversificado de crédito privado do agronegócio. Então, para quem não sabe o que é um FIAGRO, é um fundo de investimento direcionado para o agronegócio brasileiro. E vai lembrar ele por que FIAGRO, por que essa febre está se tornando muito forte, né, de investidores buscando esse modelo de investimento. O PIB brasileiro reflete muito bem isso, nessa busca. Por que o PIB? 27% do PIB brasileiro é referente do agronegócio. O primeiro TRI do PIB de 2023, a representatividade do agro foi de 89% para aquele dado muito forte do nosso PIB. Mas, deixa de falar do PIB, vamos falar diretamente do Rura 11. Então ele vai estar investindo aqui diretamente no nosso agronegócio em CRAs, que são certificados recebíveis do agronegócio, ou letras de crédito do agronegócio e outros mecanismos que tem dentro do agro. Então, se a gente for pegar aqui rendimentos, né, já falando ali onde todos os grandes investidores gostam de olhar, a maioria já vai direto quanto que está pagando, se paga muito, se paga pouco. Então, já olhando os rendimentos dos últimos 6 meses do Rura 11, o mais recente ali, né, ele pagou ali 0,14, né, 14 centavos por cota. Vale lembrar que esse é um FIAGRO que ele era o log de 10, ou seja, era cotado ali na faixa de R$10 até R$11 mais ou menos ali a cotação dele. Então, por isso você viu que ele está pagando 14 centavos por cota. Se você for fazer aquela divisão entre o dividendo sobre o preço do ativo, você vê que ele pagou 1,39% de dividend yield, ou seja, um dividend yield bem atrativo, um provento muito atrativo, seja para FIAGRO, seja para fundos de investimentos tradicionais, ou até mesmo comparando com ações. Botando de forma analisada, o rendimento do Rura 11 é de mais de 18%. E aqui eu já falo para vocês, isso aqui já é uma anomalia, tá? E por que é uma anomalia? Porque vocês já estão trazendo uma informação que é ruim por ser anomalia. Qual que é o grande detalhe? O Rura 11 a gente vai estar especificando mais lá na frente, mas no mês de maio ele pagou um provento muito bom e muito elevado comparado aos meses anteriores, que vocês podem ver na tabela do próprio PDF do Rura 11, é porque você teve vencimentos semestrais dos créditos privados. Então, quando você tem vencimento mensal, trimestral e semestral, quando tem esse vencimento que junta essas 3 pontos aqui, o dividend yield do Rura 11 ele vai se tornar muito maior. Então, em alguns meses você vai ver que ele vai pagar 0,9%, 1%, 1,10%, aí quando chega no vencimento semestral, ele paga 1,4% e 1,39%. Então, por isso, você está pegando somente o dividend yield, o último dividend yield que foi de 1,39%, e analisar ele, você vai ter essa anomalia, que é errada. Você tem que pegar a mescla dos últimos 12 meses, no caso só tem de 6, e você vai ter que fazer uma média ponderada desse dividend yield anualizado para você real ter noção de quanto que é o rendimento anualizado ponderado sobre o Rura 11, então que já vale um gap muito importante para vocês. Então, se a gente for pegando esse aqui, ele fala sobre o retorno ali total de maio, então a variação de cotistas positiva, um dividend yield bem atrativo, né, e tem um total de 2,52% ali de retorno. Então, se a gente for adentrar mais aqui no valor patrimonial por cota ali e de mercado,
Então, se a gente for pegar aqui em laranja, é a cota patrimonial. Cota patrimonial não mais é do que esse, o Rural vai vender todos os seus ativos, quanto que cada cotista vai estar recebendo ali, o valor real desse fiagro e o quanto que ele foi negociado aqui em mercado, aqui nesse azul aqui, mais escuro aqui. Então, a cota mercado, vocês podem ver que chegou a bater quase 11 reais ali, 10,80 aproximadamente, só que também já chegou ali a ficar abaixo dos 10 reais no momento ali de crise ali, onde crédito privado estava gerando aquele risco sistêmico muito grande ali, né, por conta ali das americanas, por conta do caso Light. São casos bem específicos ali de crédito privado de empresas ali com problemas e pedidos de recuperação judicial e tudo mais. Só que temos a reviravolta ali, o mercado comprando muito ali, que viu que era um problema naquelas duas empresas e não o risco completo do mercado de crédito privado no Brasil. E aí você vê que tem oscilações até por ser renda variável, então o preço da cota ele vai sim oscilar, assim como o seu dividend yield. É claro que um preço justo, se a gente fosse avaliar, seria realmente aqui na casa dos 10 reais até os 10,20. Aqui, 10 reais com 20 centavos, seria um preço ideal justo. Você já estaria comprando um fundo ali, né, bem valorizado, então talvez não seja tão interessante. Mas se você achar que ainda vale se pagar esse preço, vai do seu intuito de querer fazer a compra. Então aqui ele vem falando demonstrativo de fluxo de caixa, que é muito importante, né, vocês terem essa noção. Então ele fala de rendimento dos CRIs, dos CRAs, rendimento de caixa e LCA, alguns outros resultados, sobras ali, porque o fundo ele não alocou 100% do seu patrimônio, os ativos, né, ele está com 94% aplicado, então ele já mostra um pouco de despesa, fluxo de caixa e distribuição no mês. Então vocês conseguem fazer uma avaliação aqui, uma parte contábil aqui de entendimento aqui sobre como é que está todo o fluxo de caixa, esse demonstrativo aqui do Rura 11. Pontos interessantes aqui é a gente avaliar o que? O spread médio, né, dos títulos privados ali, mensalmente a maturação desses títulos, é CDI mais 4,3%. O que pesa é você estar muito atrelado a CDI, porque quem me acompanha no meu canal e me acompanha nas redes sociais, vem vendo ali, vem acompanhando que eu batendo no Tleca, vai cair juros, os juros vai cair. O mercado precifica uma queda ali de até 12,5% da taxa de juros, ou seja, a gente vai sair de 13,75%, cair para 12,5% ou 12%. Isso lá na frente a gente vai estar descobrindo, de acordo com as reuniões do Copom pelo Banco Central ali, seu comitê. Se o CDI cair, o dividend yield do Rura 11 ele vai sofrer um impacto grande ali, então vale a pena ficar atento. Qual que é o lado positivo? O duration, né, a duração desses títulos aqui, ela é baixa. Então, por mais que você comece a cair, você tem vencimento curtos ali, então você é pouco afetado, o que também é importante, o que é atrativo para os investidores. E aí você tem uma duração só de 2 anos. E o que eu acho que torna mais atrativo aqui realmente são as informações da carteira ali, né, diversificação, onde o Diego vai estar adentrando aqui agora com vocês aqui mais detalhes. Como que a gente pode ver, né, pessoal, nessa página do relatório, mostra para a gente que o Rura 11 ele é um fundo altamente diversificado, tanto na exposição por região, ele está presente aí em vários estados brasileiros, inclusive até no Tocantins, um dos estados do norte, né, os demais não, mas a gente tem aí concentrado grande parte no estado de São Paulo, 17,2%, depois em Minas Gerais, 15,6%, Mato Grosso, 12,6%, e os demais estados aí abaixo de 10%. Isso mostra para a gente o quê? O fundo busca pulverizar os seus investimentos, para que o risco, a gente sabe que o risco que está suscetível no nosso agronegócio é um risco climático, porque a produção, ela, vamos dizer assim, é uma indústria a céu aberto. Então a gente tem uma série de intempéries climáticas que podem afetar. Então você fazendo essa pulverização em diversos estados brasileiros, você minimiza um pouco esse risco. A gente tem também a exposição setorial, bastante diversificado e pulverizado também. Temos aí 16% representando aí as usinas de açúcar e etanol, produtor rural, o investimento direto no produtor rural ali, 15%, as revendas agrícolas, 10%, produtores de algodão e grãos que fazem essa diversificação na safra, correspondendo a 9%, e cooperativas 9% também. Os demais são valores aí mais abaixo. Então a gente pode observar por esses valores, por esse gráfico, como o fundo busca diversificar também dentro do setor do agronegócio. Dentre esses valores que eu falei para vocês, mostra o quê? Todas as cadeias de produção. O produtor rural, a usina de açúcar e etanol, a gente tem a produção direta de algodão no campo, temos as cooperativas, revendas também, que são muito importantes para a cadeia, e a distribuição de insumos. Então mostra que o fundo, os gestores preocuparam em fazer essa diversificação justamente para minimizar os riscos que a gente falou. No setor, na exposição por tipo de garantia, também a gente verifica que é bem diversificado, só que dessa vez a gente tem um pouquinho mais em alienação fiduciária de terras. Também temos aí 19% em recebíveis e 12% em subordinação. Bom, dentro do portfólio a gente tem 45 devedores desse fundo, 23% do PL está
alocado em 5 devedores, o que mostra para a gente que não é uma situação de risco. Os maiores devedores eles não passam de 50%, e o valor médio por devedor equivale aí em torno de 20 milhões. Precisamente, aí quando a gente faz uma avaliação de que a gente gostou tanto aqui do Hura 11 é aquela comentário do gestor, né? Então os gestores ali, eles fazem comentários e ponderações realistas sobre como é que está o mercado, como é que estão os ativos do fundo e como eles estão avaliando. Então eu digo, ele consegue até trazer um dado importante assim, que em maio, digo, eles fizeram até uma movimentação boa, né? O Hura 11 ele se movimentou bem no mercado no mês de maio, né? Eles trazem aqui para a gente que no mês de maio, né, eles fizeram mais 2 alocações. Uma operação de usina de açúcar e etanol no estado do Mato Grosso, como garantia a alienação fiduciária de terras irrecebíveis, e fez também uma operação com a empresa de fertilizantes, que ela atua desde a mineração daquele fertilizante, né, daquele produto, até a venda dos seus produtos, do produto acabado, né, do fertilizante, com garantia os direitos minerários. Então a gente pode observar que os gestores eles se preocupam aí bastante nessa questão de diversificar, tanto a forma de garantia como o portfólio, a alocação dos recursos do fundo. Precisamente, um detalhe que eu gostei bastante aqui, né, assim como no X-Especial 11 ali, tem um detalhe muito importante, pessoal, que é eles pegam todas as cadeias do agronegócio, então eles investem em todas as cadeias e eles colocam garantias em cada segmento da cadeia, e se tiver algum problema, se tiver algum atraso, alguma inadimplência, ele já tem uma garantia que trava a cadeia, que ele vai ganhar no pedaço uma segmentação à frente da cadeia, então ele não fica refém ali de uma inadimplência ou de um atraso. E o melhor de tudo é que o fundo ele já até fala, sem qualquer evento de atraso ou inadimplência, as obrigações financeiras, e acessórias de todos os créditos do Hura 11 estão 100% cumpridas pelos devedores. Mas um bom sinal é que a escolha de cada CRA, de cada LCA, de cada segmento do agronegócio foi escolhida muito bem feita ali a dedo ali, convendo as garantias, todos os recebíveis, toda a parte contábil sendo muito bem feita, como é ser feito ali cada segmentação ali, e por isso você está tranquilo. Mas, é claro, nós sabemos que nem tudo são flores, nem tudo é assim, mar, assim, calmo, muito alegre, maravilhoso e fascinante. Existem dificuldades, né? E, Diego, quais são os principais riscos do setor ali do agronegócio que o Hura 11 vê muito bem e que é no agro como um todo, não somente do Hura 11? A gente vê que o nosso agronegócio, como o Andrew citou aí, ele vem de uma alavancagem muito grande, principalmente nos últimos anos, devido a condições favoráveis e essa alta tecnologia sendo empregada no nosso campo. Isso facilitou essa grande produção, o câmbio favorável também. Então, dentre as desvantagens, vamos dizer assim, é uma que eu já citei. A gente tem a condição climática, é uma usina a céu aberto, né? Uma fábrica a céu aberto. Então, a gente tem essa questão das condições climáticas, os riscos climáticos. A gente tem visto aí alguns riscos, a possibilidade de quebra de safra, como vem ocorrido principalmente com o café nos últimos 3, 4 anos aí, com geada, com seca. Para a produção de grãos, milho e soja, esse ano, estão uma produção boa no Brasil, não foi tão afetado por questões de seca, tem eventualmente ali em um estado ou outro, ou numa região, né? A gente tem também a questão da volatilidade de preços, é um dos 3 fatores principais também, a volatilidade de preço das commodities. Elas variam bastante, a cotação é internacional e é muito dependente do choque de oferta, principalmente quando há uma superprodução, uma produção que não é esperada, então isso empurra o preço da commodity. A gente está vendo aí milho, soja, café, boi gordo, açúcar, etanol, todos estão em queda. O algodão também, todos estão em queda devido a essa alta produção, principalmente no Brasil, que é um dos maiores em vários commodities, produtor e exportador. E a gente também tem aí como terceiro ponto a ser citado de risco, uma alta alavancagem em investimentos acelerados, né? Acima da capacidade de geração de caixa dos devedores. Com certeza. E aí uma das coisas que a gente trabalha bastante, a gente gosta de mostrar o que a melhor forma ali, né, para você talvez mitigar esses riscos ali, né, além de você buscar essas operações de margem, de segurança, garantias, né, ver o histórico dos produtores, é trabalhar numa extensa diversificação. Isso aqui a gente trabalha muito aqui, né, mas eu como assessor de investimento com a carteira dos meus clientes é buscar sempre mitigar riscos, tá bem diversificado. Existe uma diferença entre você diversificar e você pulverizar um patrimônio, e o pessoal da Hura 11 da Itaú Asset fala muito bem isso, eles falam extensa diversificação dos devedores na carteira do fundo. Então, se tiver um devedor com problema, ele vai representar um valor muito pequeno de risco para a carteira como um todo. E isso é muito importante para a saúde do fundo. Tudo isso o Hura mostra aqui para nós. E, claro, ele fala aqui informações da carteira. A questão que eu falei lá no começo para vocês sobre a questão dos dividendos, aqui vocês conseguem ver claramente.
Os juros, a maioria aqui são mensais, então você vai ter um bom fluxo de pagamento mensal aqui do dividendo. Só que quando você pega junta semestral, mensal e trimestral, você vai ter um booster, você vai ter um boom do dividendo sendo muito elevado, que foi o caso de maio. Mas normalmente ele não vai pagar aquele 1,4%, 1,39% ao mês. Assim como ele mostra também que é um detalhe ruim do Hura 11, a maior parte da carteira está em CDI. Apesar de ser CDI mais 4, CDI mais 6 ali, CDI mais 8, que é muito atrativo, com a taxa Selic caindo, o CDI vai cair. E aí você vai perdendo um pouco de atratividade. A marcação a mercado desses títulos, desses créditos privados, vai cair bastante. Claro que a duration é tranquila, é boa, o PL é baixo, ele é bem pulverizado aqui no PL, mas ainda assim poderia ter um pouco mais de PCA, porque é mais atrativo para médio e longo prazo. Apesar de que, como ele está ali na média de duration de 2 anos, CDI sim ainda é mais atrativo. Mas se você for pensar como fundo para 3, 5 anos, isso aqui vai mudar, não vai ser mais CDI. E uma coisa que eu gostei aqui bastante é dólar. Dólar mais 7, dólar mais 6, então ficou legal aqui. Tem detalhes, adendos ali importantes sobre o Hura 11, mas muito interessante. Tem um pipeline bacana, onde ele fala aqui trade de grão, frigoríficos, defensivos e fertilizantes. Então, pessoal, essa é a nossa avaliação, esse é o nosso demonstrativo sobre o Hura 11. Ela é bastante diversificado, né? Com certeza, bastante diversificado. E pessoal, se vocês não conheciam o Hura 11, estão vendo pela primeira vez, não se esqueça de comentar aqui abaixo o que vocês acharam sobre ele. Se vocês já têm carteira ou estavam pensando em ter, qual foi a avaliação de vocês, a análise de vocês. Lembrando que aqui nós estamos apresentando o Fiagro, né, um dos Fiagros aqui nos ativos, e não fazendo uma análise direta para vocês. Apenas trazendo as informações para vocês terem total clareza ali sobre o ativo ali, como vocês podem estar escolhendo, aonde vocês estão pegando as informações. E não se esqueça, curtir, comentar e compartilhar aqui o nosso vídeo, nossas redes sociais estão nos links abaixo. E é isso, né, Diego? Isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês acham interessante, comenta aí pra gente. Comenta se vocês já são investidores, se vocês já aportam seu capital aí em algum Fiagro. Vocês estão gostando aí desse portfólio. Esse é o segundo que a gente está avaliando aí. A gente vai trazer mais os fundos, os principais aí, os Fiagros, né? Então comenta aqui pra gente, diz se você já é um investidor, se você já aporta, o que você espera aí dos Fiagros nos próximos meses, qual a sua perspectiva. E não esqueça de compartilhar, de curtir esse vídeo, se inscrever nos nossos canais, que vem muita novidade por aí.